Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos aqui à Bagunça, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: expansão das ferrovias e o impacto no século XIX, protagonistas e impactos econômicos da expansão ferroviária, interconexão global e transporte marítimo, a revolução na comunicação, telégrafo elétrico. Você que caiu aqui, isso aqui é um resumo do livro A Era do Capital, do Eric Hobsbawm. Livro muito importante, na verdade, de coleção, muito importante, sim, imprescindível para quem quer sacar legal mais profundamente sobre a história contemporânea e cai em tudo quanto é que é concurso vestibular. Então eu decidi fazer um resumo da coleção do Hobsbawm. Já tem a playlist com a Era das Revoluções toda destrinchada aqui. Essa playlist aqui é da Era do Capital, ela está crescendo. Se tiver a fim de acessar desde a introdução até o momento da gravação desse vídeo. E se você também tiver a fim de estudar resolvendo questões, tem a playlist com questões resolvidas aqui no canal. Esse capítulo é o capítulo 3 do livro, que fala sobre a expansão global, né? a conexão global, como o mundo se conectou. E nesse vídeo a gente vai falar mais especificamente sobre, né, de acordo com os temas que eu acabei de falar, a expansão ferroviária, né, e a revolução das comunicações. A dinâmica aqui funciona da seguinte forma: o resumo vai ficar aqui na tela, eu vou fazer uma leitura dinâmica sobre o resumo, para trocar uma ideia com vocês, para ajudar vocês a fixar um pouco o conhecimento. Então, rapaziada, sem mais apresentações e enrolações, simbora para a leitura. Bom, as ferrovias, elas estavam crescendo bastante em muitos lugares, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos. Antes de 1845, só Cuba, fora da Europa, tinha, assim, uma pequena linha de trem. Mas até 1875, né, países como Nova Zelândia, Argélia, México e também a África do Sul já tinham suas primeiras ferrovias, né? E países aqui, né, como o Brasil, a Argentina, o Peru e também o Egito, já tinham assim, mais extensas, né, malhas ferroviárias, né? Construir essas ferrovias era um grande feito na época. Eles conseguiam construir linhas de trem até em lugares bastante difíceis, né, como montanhas, e a construção de túneis, né, como diz aqui no exemplo, o Monte Cenis ou Monte Cenis, não sei a pronúncia, ajudava a encurtar distâncias e a tornar as viagens bem mais rápidas. Na era das ferrovias, todo mundo estava bastante empolgado, né? Porque era uma grande novidade. Os engenheiros eles estavam bastante orgulhosos do que eles estavam fazendo. As ferrovias elas conectaram lugares que antes eram separados, como o passo de Calais e o Mediterrâneo, e permitiram viagens assim muito mais longas, como de Moscou até Sevilha. Absurdo. Foi um esforço assim enorme, né, que envolveu muitos trabalhadores, desde camponeses, né, até os maquinistas. Então, ou seja, muitas pessoas de ramos e classes diferentes foram envolvidos nas construções das ferrovias. Além disso, os empreendedores que lidaram, né, com esse avanço, eles também mereceram bastante reconhecimento, né? Que no resumo fala sobre o Thomas Brassey, que foi um cara assim muito, mas muito importante, que contratou assim, milhares de pessoas, milhares de trabalhadores em vários lugares do mundo, né? E ajudou a espalhar as ferrovias por muitos países. O trabalho dele foi uma parada assim, fundamental para o crescimento econômico e social das regiões onde ele atuou. É bom dar uma pesquisada mais a fundo sobre o Thomas Brassey. No século XIX, a era da industrialização ela teve assim, seus altos e baixos, né? Alguns grandes empreendedores, como George Hudson e Bertel Struberg, eles estavam investindo pesado na construção de estradas e também de ferrovias. Só que eles acabaram enfrentando grandes crises e até mesmo falências. Por outro lado, outros empresários, como John Fiske
e o Jay Gould nos Estados Unidos, eles estavam se dando muito bem ao comprar e também a expandir ferrovias, né? Um exemplo de sucesso foi o Henry, ou Henry, né? É Henry mesmo, é norte-americano, né? Meigs, que deixou um grande legado ao construir a estrada de ferro central do Peru, apesar de suas práticas bastante questionáveis, né? Contratação de mão de obra semi-escrava e por aí vai. Tudo que vocês possam imaginar que rolam naqueles filmes de exploração ferroviária. Pois é isso. A era era cheia de glamour, né? E também de instabilidade, com algumas pessoas brilhando e outras caindo de desgraça. Após a Revolução Francesa de 1848, né, que não deu certo para os socialistas utópicos, esses pensadores eles tiveram que se reinventar. Em vez de eles focarem em ideias e teorias, eles começaram a investir em grandes projetos e também empreender. Pessoas como F.M. de Lesseps, que construiu o canal de Suez, e os irmãos Isaac e Emily Pereire, irmãos Pereire, que estavam construindo ferrovias e competindo com nada mais, nada menos que os Rothschild. Rothschilds eram uma das famílias mais ricas assim, do mundo. São bons exemplos assim, dessa nova geração. Eles queriam conectar grandes partes do mundo por meio do comércio e tecnologia, construindo ferrovias que cruzavam continentes, né? Projetos faraônicos. Isso representava uma nova forma, né, de fazer a diferença, criando grandes obras e impulsionando o progresso industrial. Ou seja, até os socialistas utópicos, eles realmente tiveram que se reinventar, né, e colaborar com o progresso industrial. Não tinha jeito, era uma coisa inevitável. Antes, os trens ajudavam a levar coisas dos lugares onde eram produzidos até os portos para serem exportados de navio, né? Eles desempenhavam assim uma tarefa, né, complementar ao transporte marítimo. Mesmo com o avanço dos navios a vapor, os barcos de vela eles ainda eram importantes até a década de 1870 e 1880. Né? A Grã-Bretanha ela dominava o comércio marítimo, né? Isso mostrava como a economia deles era forte no comércio global. Isso era assim uma parada visível no aumento dos navios, né? Passando pelo canal de Suez e nos portos da costa leste dos Estados Unidos. A conexão entre trens e navios mostrava para o mundo, né, que estava cada vez mais integrado devido aos avanços da Revolução Industrial. Os trens eles serviam como um excelente complemento, cara. Eles levavam as coisas que eram produzidas, né, de suas bases, né, de suas matrizes, de forma muito rápida até os portos. E esses portos levavam, e os navios levavam até outros portos, né? A coisa estava se conectando muito, no âmbito geral. No final do século XIX, surgiu uma grande inovação que mudou como as pessoas se comunicavam, o telégrafo elétrico. Esse dispositivo ele foi inventado por Cook e Wheatstone entre 1836 e 1837. A ideia se espalhou rápido e foi adotada na Europa a partir de 1848, depois em outros lugares, como a Ásia e também nas Américas, né? Com o crescimento das linhas de telégrafo e a melhoria na transmissão de mensagens, as pessoas conseguiram se comunicar instantaneamente entre continentes, o que era uma coisa assim, aparentemente impossível, né? Os cabos submarinos eles também foram um passo importante, conectando o mundo quase que inteiro, né? Até meado do século XIX. Mesmo com os avanços tecnológicos, instalar cabos submarinos foi assim um grande desafio, porque eles eram bastante frágeis e o processo de colocar eles era uma parada bem complicada, né? Mas depois de alguns sucessos, né, como o uso do navio Great Western em 1865, esses cabos eles começaram a ser uma parada assim mais comuns
né? Isso permitiu que as comunicações internacionais se expandissem muito rápido. Em pouco tempo, era possível enviar telegramas de lugares distantes, né? Como de Londres para Tóquio. Cara, muito absurdo. Eram coisas que eram impossíveis na época. O telégrafo foi uma invenção que mudou muito a forma de como as pessoas se comunicavam. No começo, ele era usado principalmente por empresas, né, e os governos para enviar mensagens assim muito importantes de forma rápida. Só que as famílias elas começaram a usar também o telégrafo, né, podendo mandar mensagens de mais urgência para parentes que moravam bem longe. Além disso, o telégrafo ele transformou o jornalismo, né, porque fez com que as notícias internacionais chegassem em poucas horas, ao invés de levar dias ou até mesmo semanas. E isso marcou o fim do tempo que a comunicação era muito lenta e também complicada, né? O telégrafo, para vocês terem uma ideia, historicamente falando, é bom guardar essa informação. Ele marcou o fim da era medieval da comunicação. Só isso. A rápida expansão das comunicações fez com que ficasse, né, mais evidente a diferença entre lugares onde o telégrafo já estava disponível e aqueles onde ainda se usavam meios antigos de transporte, né? Essa diferença fez com que áreas menos conectadas elas fossem vistas como áreas selvagens, né? E isso acabou despertando interesse de exploradores e de viajantes que iam para esses lugares desconhecidos sem tecnologia moderna, né? Então, enquanto o telégrafo ajudava a encurtar as distâncias e aproximar as culturas, ele também mostrava claramente a divisão entre o que era conhecido e o que ainda estava por ser descoberto, né? Entre a vida moderna e bem dizer, as aventuras, né, em terras inexploradas, né? Para vocês terem uma ideia de como gigante foi o impacto do telégrafo nas comunicações, né? Foi como eu falei antes, marcou o fim do modo medieval de se comunicar. Pontos importantes do resumo, galera. A partir de 1845, a expansão das redes ferroviárias ocorreu em diversos países ao redor do mundo, incluindo Nova Zelândia, Argélia, México, Brasil, Argentina e outros. A construção de grandes ferrovias em terrenos desafiadores como os Alpes e as Rochosas representou um marco nas realizações de engenharia da época. A expansão das ferrovias conectou regiões isoladas, facilitou viagens mais longas e teve um papel crucial no desenvolvimento econômico e social. Figuras como Thomas Brassey, F.M. de Lesseps e os irmãos Pereira desempenharam papéis importantes na expansão das ferrovias e outras grandes obras de infraestrutura. As ferrovias se tornaram complementares ao transporte marítimo, conectando áreas produtoras e portos e aumentando a integração global. O desenvolvimento do telégrafo elétrico a partir de 1836-37 transformou a comunicação global, culminando na instalação de cabos submarinos. A construção de cabos submarinos enfrentou desafios, mas avanços como o uso do navio Great Western em 1865 possibilitaram a expansão das comunicações internacionais. O telégrafo revolucionou a comunicação, afetando desde o jornalismo até a vida cotidiana, enquanto também destacava as disparidades tecnológicas entre diferentes regiões. Galera, esse foi o resumo da segunda parte do capítulo 3 da Era do Capital. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver curtindo o conteúdo, deixa o joinha aí. Passa alguma leitura complementar, se você tem algum conhecimento complementar. Joga aí, se você leu a obra e eu acabei deixando passar alguma informação importante em branco, joga aí também, que a galera que vê vai lendo, e aí o conhecimento vai passando para geral. Beleza?
Desculpa, péssima comunicação. Acabei de acordar, tô morrendo de sono. Próximo vídeo a gente continua o capítulo 3. Bom estudo a todos. Valeu, falou.